tenho em Brasília também 3 dias por semana e o resto eu sou uma cigana. Eu fico girando o estado de Santa Catarina, né? Então, eu fiz votação nos 295 municípios, então tem que cuidar dos 295 municípios, né? Mas, enfim, eu estava em Chapecó muito bem, muito feliz, estabelecida, mas eu tinha uma inquietude muito grande com o rumo que o Brasil estava tomando, né? E eu acho que a eleição de 2018, ela foi muito marcada por isso, né? Por, digamos assim, um levante da sociedade para mudar o destino do país. E nesse processo eu acabei sendo envolvida nas questões políticas, né? Nas questões eleitorais. Eu nunca tinha sido filiada a um partido político até 2018. Nunca tinha. Foi nesse Eu me filiei pela primeira vez a um partido político em... Acho que abril, né, a janela? Abril de 2018. Março, abril de 2018. Acho que foi final de abril de 18 e sempre resisti muito a esse convite para concorrer. Eu dizia, não, eu vou ajudar e ajudava e ficava envolvida naquele processo, mas não resisti muito ao convite de concorrer. Aí eu acabei aceitando ser candidata a deputada estadual inicialmente, depois de muita resistência. E aí depois me escolheram para ser a candidata a vice-governadora. E aí eu também resisti bastante, tentei ponderar, mas assim, foi algo que foi praticamente unânime no estado, né? Naquela época a gente foi um ano que ficou marcado pelas interações de WhatsApp, né? Então, pelo WhatsApp, numa eleição daquelas tipo escoteiro, assim, entre os grupos de WhatsApp, me escolheram para ser a vice-governadora. Então, porque eu sempre defendi que nós tivéssemos chapa pura, porque porque de outra forma eu sairia, eu não ia concorrer, porque foi essa proposta diferente em 2018, né? Vamos eleger o presidente Bolsonaro e vamos tentar trazer gente nova para a política. E aí eu acabei sendo absorvida pelo processo e numa eleição totalmente diferente de todas as demais, né? Com uma proposta de mudança e de renovação, nós somos eleitos com até hoje a maior votação da história, né? O governador Jorginho Mello chegou ali bem pertinho, mas nós fizemos quase 72% dos votos de Santa Catarina no segundo turno, né? E chegado ao governo do estado, eu já, como vice-governadora, assim, prontamente, nos primeiros dias, assim, deu para perceber um afastamento das propostas, né, do então governador. E a gente teve vários atritos todo mundo sabe, né? Porque ele mudou de lado, né? E mudou de lado, passou a fazer coisas que não era a nossa pauta. E uma delas, assim, ficou muito marcada, foi quando ele mandou retirar os incentivos fiscais dos defensivos agrícolas. Ou seja, uma tributa pagava-se 0 de imposto e ele mandou que passasse a pagar 17%. E eu fui contra, absolutamente contra, porque nós teríamos quebrado o setor primário em Santa Catarina, que tem uma base agrícola muito forte, né? 30% da nossa arrecadação é da agricultura. E tributar de uma forma abrupta o início da cadeia produtiva é realmente muito temerário, como realmente eu acho que depois na pandemia, se isso tivesse acontecido, eu acho que realmente a gente teria quebrado a economia do estado de Santa Catarina. E ali, já de cara, ele já mandou cortar minha cabeça, falando um português bem clarinho. Mas eu me mantive, assim, o que eu tenho convicção de ter valido a pena é que eu me mantive leal aos meus valores, aos meus princípios e ao que o catarinense elegeu, né? Eu sempre fiquei fiel à proposta que a gente fez, que foi o que o Estado, né? Eu sou advogada de profissão, sou produtora rural, e como advogada, quando alguém te contrata para fazer um serviço, ele diz o que tu quer que faça, né? E foi isso que a gente fez. Eu sempre interpretei dessa forma. Nós apresentamos uma proposta para o catarinense e ele nos contratou para cumprir aquela proposta. Então eu não posso me afastar daquilo, né? E foi o que efetivamente aconteceu. Infelizmente o então governador se afastou totalmente, começou a querer aumentar a carga tributária, começou com uma pauta totalmente contraproducente e se afastou, se fechou, entrou num ostracismo e o Estado ficou a Deus dará, né?
E tanto que ele sofreu 2 processos de impeachment, né? Eu assumi o governo 2 vezes. E nessas 2 vezes que eu assumi o governo, eu abri o Estado, né? Eu criei um canal de comunicação com todos os setores, com os poderes, destravei todas as obras aqui da região, desde a 108, enfim, uma série de obras que estavam paradas, eu realmente botei tudo para andar. E foi no pior momento, né, que eu assumo o governo, na época, no pior momento, que foi um momento de pandemia, né? Onde nós enfrentávamos uma crise de saúde pública, uma crise política, econômica, institucional. Foi o primeiro estado a fechar tudo, a fazer lockdown. Eu fui abrindo o estado gradativamente, né? Acabei tendo que judicializar, inclusive, o retorno às atividades escolares e uma série de outras coisas, mas também criei um calendário eficiente na saúde para que a gente tivesse uma prestação efetiva, mais efetiva, para que tivesse medicação, vacina, tudo na unidade de saúde disponível para quem precisasse fazer uso e quisesse fazer uso, né? Que essa é a obrigação do Estado, é deixar disponível para a população. E aí a população é que tem que fazer o seu papel, os médicos é que vão receitar, que vão dizer o que é conveniente para cada paciente, né? Eu acho que isso eu consegui separar. O que cabia ao Estado, eu fiz. E o que cabia para cada profissional, eu também deixei que eles tivessem respeitei, né, a autonomia profissional de cada um. A senhora saiu de uma situação, a senhora colocou, em 2018, onde não tinha nenhuma experiência política, literalmente foi isso que a senhora acabou de dizer aqui. Exatamente. Para ter o passo de ser, inclusive, governadora por um período aqui do estado, que é um dos estados que está mais, que aparece lá, um dos mais desenvolvidos, que mais cresce no país todo, e agora está numa função em Brasília, onde nós vivemos aí o ano 2022, uma época de eleição onde estava muito polarizada a coisa, era muito dividido. Essa divisão na avaliação da senhora que está lá em Brasília ainda existe? Existe. A gente vive um momento onde a grande maioria tende a partir por essa polarização. Eu vejo, partir não, mas incentivar ainda mais essa polarização. Eu acredito que a polarização, ela já é natural, ou tu é de um lado ou é do outro, tem quem fica no meio do muro, em cima do muro, isso é bem tradicional também, a gente consegue identificar, mas eu acho que o grande objetivo, a grande missão que a gente tem é conseguir suplantar tudo isso. O que o povo catarinense espera de mim? O que eu preciso fazer para defender o povo de Santa Catarina? Além do meu posicionamento ideológico, político, além da minha linha de atuação, né? E eu tenho procurado atuar muito junto ao setor produtivo, defendendo o setor produtivo. Tenho trabalhado bastante dentro das comissões. Isso é importante falar para as pessoas, porque as comissões, a gente tem as originárias, que é onde a gente protocola os projetos de lei, né? Por exemplo, na Comissão de Agricultura, eu vou protocolar leis, né? Temáticas atinentes à agricultura. Na Comissão de Meio Ambiente, eu vou protocolar leis, eu vou criar leis, né? As originárias é onde a gente cria as leis. E depois vai para a CCJ, a tributação, enfim, onde vê se tributariamente está de acordo, onde vê se legalmente está de acordo. Mas vale lembrar também que isso, quando a gente protocola um projeto de lei, isso já é avaliado, né? Se ela está de acordo com a legislação maior, né? Com a Constituição especialmente. E são comissões mais famosas, digamos assim. Mas eu sempre preferi ficar nas comissões originárias, onde origina-se as leis, e não nas terminativas, onde se termina a lei, né? Então, o ano passado eu fiz parte da CMO, que foi a única deputada catarinense que estive na CMO, que é onde a gente define o orçamento. Consegui manter o orçamento do Sistema S, que todos nós sabemos a importância que tem, né, para o nosso estado, especialmente nós como um estado produtor. Nós precisamos, o Sistema S nos ajuda muito, né, na formação profissional. Então, e entre tantas outras coisas, estou na Comissão da Pessoa com Deficiência também. Vou citar só um projeto que eu acho assim incrível, que eu consegui aprovar um projeto de lei que obriga o SUS a fornecer medicamento para TDAH, que é a Ritalina, que todo mundo conhece, porque hoje, por incrível que pareça, não existe um único medicamento disponível no SUS para quem tem TDAH. Então, eles são tratados com
remédios alternativos para depressão, anti-ansiolíticos. E é uma doença silenciosa, é um exatamente, muito... e que tem e que vai mudar. Eu tenho certeza que essa medicação, essa legislação que garante a medicação pelo SUS, ela vai ser um marco, um divisor de águas na vida das pessoas, porque aí vai entrar equilíbrio, vai entrar produtividade, vai entrar harmonia, até vai mudar a vida das pessoas, né? E outra comissão que eu acho extremamente importante, que eu fiz questão de participar desde o primeiro dia que eu cheguei lá, é a SINDRE, que é a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que é onde a gente trata dos assuntos da defesa civil. E o estado de Santa Catarina, se nós formos elencar os problemas que a gente tem, eu acredito que a grande maioria deles passa pela infraestrutura e defesa civil. Então, eu fiz questão de fazer parte da comissão da defesa da SINDRE, e nessa comissão nós fizemos inclusive visitas aqui com a comissão aqui na região, aqui no nosso estado, durante as cheias, né? Justamente para mostrar o que Santa Catarina precisa. E a partir de uma ação minha, nós conseguimos colocar uma rúbrica. Rúbrica é o meio pelo qual a gente faz os pagamentos, né? Tem rúbrica da saúde, rúbrica para educação, enfim. Então, a gente conseguiu colocar uma rúbrica que permite que a gente aporte recursos na defesa civil para prevenção, porque até o ano passado só tinha como a gente colocar recursos na recuperação. Então, depois de a tragédia... Depois que aconteceu... Aí vem o dinheiro. Exatamente. E para arrumar a bagunça, né? Para arrumar o estrago, né? Agora, para prevenir, a gente não conseguia colocar. E graças a essa ação, a gente conseguiu. E aí o governador Jorginho Melo também abraçou essa indicação e essa linha, né, da prevenção, e hoje a gente está com uma realidade nova. Nós estamos podendo investir recursos já desde o ano passado, a gente já investiu, nós aportamos boa parte das nossas emendas, inclusive para o governo do estado poder fazer a prevenção, que passa desde o desassoreamento dos rios, enrocamento, até os diques de contenção que são tão necessários para a nossa região, que é o que vai prevenir os alagamentos futuramente, né? A gente não tem como tirar a chuva, mandar a chuva embora, a gente até tenta, mas não tem como. A senhora está falando uma questão de prevenção. Eu vou só citar uma situação aqui em Brusque, que isso era realidade em 2008, tá? Brusque não tinha a estrutura que tem hoje da Defesa Civil. Usava a mesma estrutura da Secretaria de Obras para fazer a questão de resolver problemas de cheias aqui. E nós estamos numa região que cheia é uma coisa que a gente está acostumado. Não que a gente queira que aconteça, mas a gente está... é corriqueiro, já né? é corriqueiro. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, aqui em Santa Catarina, pelos municípios que a senhora passa, existe ainda um município que não tem essa estrutura, já que a senhora está falando de prevenção? Porque eu vejo assim, o tipo de prevenção é você pegar e dizer, olha, preciso de um dinheiro para comprar maquinário, para que essas prefeituras tenham condições de, na hora que precisa, ter um maquinário para isso. Isso há possibilidade? Como é que funciona essa questão? Tu falaste alguma coisa sobre municípios que não têm estrutura de defesa civil, né? Eu acredito que todos os municípios tenham, pode ter algum que seja regional. Existe alguma lei que... Mas a obrigatoriedade disso? Tem. Aqui em Santa Catarina é bem estruturada. Pode ser que um município bem pequenininho tenha conectado com um município maior do lado. Entendi. Mas tem. O que a gente encontrou dificuldade ao longo dos últimos anos foi a capacitação dessas pessoas. E isso aconteceu. Até o ano passado, quando eu estive no governo, ainda a gente conseguiu fazer esse link de orientar a nossa Defesa Civil para que ela conseguisse cumprir os processos, né? Fazer todo o processo, que também é bastante burocrático, né? E que também dificulta bastante. Sim. Aliás, depois eu vou comentar uma lei que eu consegui aprovar também, que facilita isso. Então, essa capacitação melhorou bastante, mas ainda tem muito a melhorar, especialmente nos municípios pequenos. Mas o principal legado disso tudo é que a gente conseguiu fazer com que a gente possa aportar recursos para prevenção, né? Os diques que a gente tanto precisa aqui, os diques de contenção, né? As barragens de contenção, como a gente já tem 3 aqui, tem em Ituporanga, tem em José Boatê e aonde é a outra terceira? Rio do Sul, né? Rio do Sul também. Isso. E então, a gente... É tanta coisa para lembrar que não dá mais conta. Mas a gente precisa de muito mais. E a Defesa Civil de Santa Catarina já está se organizando
trabalhando nesse sentido. Inclusive, já começou o desassoreamento, né? O aprofundamento e desassoreamento, limpeza de vários rios. Começou em Rio do Sul, está chegando em vários lugares. E olha, tem saído cada coisa de dentro dos rios, até geladeira. É surreal o que tem, né? Então, a gente precisa fazer a limpeza desses rios, a gente precisa criar canais, fazer afundamentos estratégicos de acordo com a técnica, que são várias técnicas, né? Para realmente fazer com que o rio não saia mais da calha, né? Porque vai chover, a gente sabe que isso é algo recorrente aqui em Santa Catarina, mas a gente precisa diminuir o sofrimento das pessoas e isso vai acontecer no momento em que o rio não saia mais da calha. A senhora citou uma lei, que lei era essa que a senhora Exatamente. Eu consegui aprovar na comissão, na Sindre também, uma lei que permite que imediatamente após as enxurradas, quando o prefeito, a partir do momento que é reconhecida a calamidade, o que ele gastar ali vai ser pago pelo governo. Porque antes o que acontecia, até o prefeito conseguir acionar, fazer qualquer situação, qualquer socorro... Quando a senhora fala governo, é governo federal ou estadual? O governo federal. Governo federal, Então a gente consegue, porque antes o que acontecia? Ele tinha que esperar toda a burocracia acontecer para daí e muitas vezes ele não ressarcia esse dinheiro. Então as prefeituras ficavam endividadas, caíam no Tribunal de Contas e dificultava demais a vida, né? Essa lei, ela vai facilitar o processo. A primeira coisa que vai acontecer é a rapidez, a agilidade no reconhecimento da emergência, da calamidade. Evidentemente que tem os critérios, né? E hoje, com toda os satélites, a capacidade de informação que tem, é muito fácil de ele reconhecer. Olha, realmente aconteceu, lá em Brusque o rio saiu da calha, invadiu casas, ruas. Ele consegue identificar rapidamente o que aconteceu e, a partir daí, o processo se torna muito mais rápido para que tenha reconhecido a calamidade e também, a partir do momento desse reconhecimento, as despesas que ele vai ter, claro que tudo comprovado, direitinho, sim. Né? Ninguém pode sair também aí gastando dinheiro público alucinadamente, né? Mas vai facilitar esse processo e ele vai ter a certeza de que ele vai ser indenizado pelos gastos que ele teve, né? Então, isso é muito importante. Então, são várias ações nesse sentido de defesa civil que eu consegui encaminhar via a comissão para que a gente passasse a ter esse enfrentamento de uma forma mais eficiente, rápida, né? E preventivo também. Eu sei que o tempo da senhora aqui é curto com a gente, a senhora já veio, né? Já me avisou que a senhora tem outro compromisso e a gente não quer atrapalhar em nada, mas eu sou obrigado a puxar rapidinho outro assunto. Eu vi que a senhora também está fazendo aí uma movimentação a respeito dessa questão envolvendo Alexandre de Moraes. Eu acompanhei algumas reportagens da senhora. A senhora é uma das pessoas que encabeça essa questão do impeachment do ministro do STF. Por que dessa posição, deputado? O que a senhora vê de errado? A senhora que é, inclusive, advogada, né? O que a gente tem hoje o ministro Alexandre de Moraes, ele perdeu a mão. Essa é a verdade, e isso é unânime no Brasil inteiro, né? O que acontece? E eu quero ressaltar assim que eu sempre, todas as minhas falas sempre foi com fundamento, não é uma acusação pessoal, nem absolutamente nada, em que pese seja meio que público e notório que ele não é uma pessoa muito agradável no Brasil, digamos assim. Mas o que acontece? São inúmeras ações que ele tem tomado que são extremamente equivocadas, mas vamos pegar só essas últimas ações que ele fez aí. Por exemplo, vamos pegar o que afeta nós aqui catarinenses, né? O ano passado, no final do ano, a gente aprovou na Câmara de Deputados a não reoneração da folha, né? Para que tivesse continuidade na desoneração da folha, que é algo que vem acontecendo desde 2011 e que tem garantido o setor produtivo se manter, e isso gera divisas importantes porque é um fomento importante para o setor. Competitividade, exatamente. Isso. Aí a gente manteve a não oneração da folha no Congresso Nacional. O presidente Lula vetou, a gente derrubou o veto, a Câmara derrubou o veto, aí ele recorreu à Justiça, o Alexandre de Moraes foi lá. Não, atendo o que o Lula quer que faça. Então, ele desrespeita o que o Congresso decide. E legislar
e fiscalizar é uma função do Legislativo e não do STF. Esse é só um exemplo que vem ao encontro do setor produtivo. E são várias outras situações. Eu acho que uma das mais graves que aconteceu agora foi ele ter banido o X, né, do antigo Twitter, né, do Brasil. E com isso não é só um canal de rede social, de comunicação, enfim. Junto com o Twitter vem a retirada do Elon Musk, que é a Starlink, e a gente sabe que a Starlink hoje, principalmente no interior, o pessoal está tendo internet para mandar sua nota fiscal eletrônica e tantas outras coisas, para acompanhar na agricultura, clima, tempo, empresas. Isso traz um prejuízo econômico inestimável para o nosso país. Então, ele está mexendo em coisas que não é da competência dele, né? E que está trazendo um prejuízo muito grande para o nosso país, econômico, cultural, de comunicação também. Hoje, sem comunicação, tu não é nada. Vocês que operam com comunicação sabem disso, né? Então, no momento em que se consegue, através especialmente da Starlink, um novo meio de interligar o Brasil como um todo, o cara vai lá e corta. Qual é o prejuízo econômico que isso vai trazer para o nosso país, né? E outra situação, assim, ele tem derrubado muitas decisões do Congresso Nacional, literalmente derrubado. A gente legisla, faz a lei, ele vai lá e derruba. E ele se tornou um superpoder, né? Um cara que ele legisla, derruba a lei como ele bem entender. A gente sabe que o STF é a nossa última instância, o nosso último recurso. E a obrigação dele, a competência dele é checar se todos os preceitos constitucionais foram atendidos naquele processo. Ele é o guardião da Constituição. O que acontece hoje? Ele está instaurando o processo, ele está fazendo inquérito, desde o inquérito, não é nem o processo, ele está instaurando inquérito, ele está tocando inquérito, ele está decidindo inquérito, ele está demandando, ele está decidindo, ele está executando. Então, ele se tornou um superpoder, ele está sendo um administrativo, ele está sendo um inquiritório, ele está sendo um legislativo, ele está sendo fazendo o trabalho de juiz de primeira, segunda instância, que ele não pode fazer, e não está fazendo o que ele tem que fazer, que é ser um guardião da Constituição. Então, a sensação que a gente tem hoje, enquanto brasileiro, é que a gente está sendo comandado por uma única pessoa. Então, resumidamente, né, e já trazendo exemplos, a gente está numa situação extremamente perigosa. O próprio judiciário está constrangido com essas ações, porque a grande maioria do judiciário não concorda com a forma como ele está conduzindo o STF, né? E está de mãos amarradas, não consegue, tá inoperante, não consegue fazer o seu papel. Então, eu percebo que a gente, mais do que acho que a grande oportunidade desse processo de impeachment é dar a oportunidade de recuperar a credibilidade do Poder Judiciário, que infelizmente está ruim. E eu converso com muitos advogados, como já está me fazendo sinal de hora aqui. O papo por isso tá tem bom, os assessores, né? O papo tá bom. A próxima vez a senhora vem sozinha, não traz os assessores. Pronto, combinado. Brincadeira. Então, de fato, hoje, o Brasil como um todo precisa de uma oportunidade para recuperar o devido processo legal, a lei, a ordem, a segurança institucional, política e jurídica do país, porque a gente não tem mais. Eu fico imaginando assim, como é que um investidor vai olhar para nós e dizer, pô, que país é esse, né? É insegurança jurídica que a gente chama. Exatamente, uma insegurança jurídica, institucional e política, inclusive, né? E uma segurança de poderes, onde alguns poderes são anulados, literalmente, por um superpoder fictício, porque não é legítimo, né? Então, mas que de fato está constrangendo o país inteiro. Então, eu vejo esse processo de impeachment como uma grande oportunidade de nós afastarmos uma pessoa que errou a mão, que pesou a mão, digamos assim, para não falar de outra forma, mas que precisa se reerguer, precisa recuperar a sua credibilidade e
com o afastamento dele, eu tenho certeza que o judiciário vai se portar de uma forma diferente, ele vai aproveitar essa oportunidade para recuperar a credibilidade dele, restaurar a lei, a ordem e o devido processo legal, assim como o próprio legislativo está sofrendo muito, porque as pessoas olham para a gente e dizem, pô, vocês não fazem nada, a gente está aqui, eu garanto para vocês que a gente está esperneando muito e a gente só toma decepada, nada parece que flui o que é de conveniência de um lado e não o que é de interesse comum da população brasileira, né? Então, o grande objetivo disso tudo é a restauração do devido processo legal, a restauração da lei e da ordem do nosso país e a recuperação da credibilidade das instituições, dos poderes, inclusive do Poder Judiciário. Eu vou encerrar com a senhora dizendo o seguinte, eu vou falar como cidadão, eu não sou político, eu sou radialista, graças a Deus. É sempre profissão, bem informado, né? Então, a gente sempre diz o seguinte, isso tudo que está acontecendo, a gente já teve presidente com impeachment, né? Já teve 2, teve senadores, deputados. O recado é o seguinte, ninguém é intocável. Ninguém Exatamente. Esse negócio de dizer, não, ninguém mexe em mim. Não, peraí, calma. Exatamente. Tu tá num país que eu aqui embaixo. Perfeito. Que tem uma pessoa que eu votei, que representa eu, tem poder também para decidir para mim o que eu quero. Perfeito. Eu acho que esse é o recado que tem que levar lá para Brasília. Perfeito, exatamente. Ninguém é intocável. Vou agregar isso na minha fala aqui, porque exatamente, as pessoas precisam saber isso, que ninguém é intocável. Concordo plenamente no que tu estás falando. Porque é isso que vai garantir que as pessoas andem na linha. Justamente, senão vai ficar Deus dará. Um fator inibitório, né? Exatamente, concordo contigo. É isso aí. Deputada, obrigado pela presença aqui. E quando quiser, por favor, entre em contato conosco, a sua assessoria aí, por favor, a gente agenda novamente. E mais uma vez agradecendo. E espero que a senhora já passou por Brusque, qual é a vez que a senhora, quantas vezes a senhora já passou por aqui? Eu sou quase cidadã brusquense. Vem morar aqui então, mulher, vem morar aqui, ó. Tá, então, boa. Olha, Brusque realmente eu tenho visitado muito, né? Eu até sou madrinha da Escola Cívico-Militar aqui, da Escola Paquetá, que fui eu que trouxe pra cá quando vice-governadora, que foi a primeira Escola Cívico-Militar de Brusque. Agora a gente já tá com 4, vão ter mais 4 a partir do ano que vem. Então eu tenho um carinho muito grande por Brusque, grandes amigos, uma cidade assim que... E vamos combinar, né? Brusque é muito fofa, né? Muito bonitinha, né? E, é a cidade mais parecida com a cidade que eu nasci. Toda florida, arrumadinha, limpinha, as pessoas se cumprimentam na rua. Isso não tem preço, é sensacional. Valeu. Eu me sinto muito feliz aqui. Obrigado pela presença aqui, deputada. Obrigada pela oportunidade, um forte abraço a todos. Conversamos com a deputada Daniela Heine, aqui na programação da cidade. Não vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.